Você já parou para pensar o preço de ignorar seu instinto? Aquela voz silenciosa que sussurra no fundo da mente, alertando sobre o abismo, ou talvez sobre a promessa de algo grandioso. Há séculos, a humanidade se lança em jornadas movidas por essa voz, por um anseio quase irracional de desvendar o desconhecido. E poucas buscas foram tão implacáveis, tão carregadas de fascínio e tragédia, quanto a da cidade perdida de Z, uma lenda, um sussurro na vastidão verde da Amazônia, que prometia uma civilização tão avançada quanto esquecida, uma obsessão que consumiu exploradores, cientistas e aventureiros, arrastando-os para um labirinto de perigos, febres e desilusões. Mas o que realmente buscavam? Uma cidade de ouro, um paraíso intocado, ou apenas a validação de uma crença que desafiava a lógica? Imagine uma época em que os mapas ainda tinham vastas áreas em branco, preenchidas apenas pela imaginação e por lendas. O início do século XX era um desses tempos, e a Amazônia, um dos últimos grandes mistérios geográficos do planeta. É nesse cenário que surge a figura de Percy Harrison Fawcett, um coronel britânico, geógrafo, cartógrafo e explorador com um olhar penetrante e uma convicção inabalável. Fawcett não era um aventureiro comum. Ele era um homem de ciência, um oficial treinado, mas com uma alma que parecia vibrar em sintonia com o inexplorado. Sua primeira incursão na Amazônia, em 1906, não foi em busca de cidades perdidas, mas para mapear a fronteira entre Brasil e Bolívia. Uma tarefa prosaica, talvez para a maioria, mas para Fawcett, foi o despertar de uma obsessão. Foi durante essas expedições iniciais que ele começou a coletar fragmentos de uma ideia. Relatos de nativos sobre ruínas antigas, a descoberta de cerâmicas sofisticadas em meio à floresta densa e, talvez o mais importante, a leitura de um documento conhecido como Manuscrito 512. Este manuscrito, encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, descrevia uma cidade murada com arcos e estátuas, descoberta por bandeirantes no século XVIII. Para muitos, era apenas uma fantasia, um delírio febril de exploradores perdidos. Mas para Fawcett era a confirmação de algo que ele já sentia em seus ossos: a existência de uma civilização avançada, escondida nas profundezas da selva, que ele batizou de Zé. Você pode se perguntar, por que essa fixação? Por que arriscar tudo por uma lenda? Talvez seja a mesma força que nos impulsiona a olhar para as estrelas, a desvendar os segredos do átomo, a buscar o que está além do nosso alcance imediato. Fawcett acreditava que Z não era apenas uma cidade, mas a prova de uma civilização que poderia reescrever a história da humanidade, desafiando a noção eurocêntrica de progresso. Ele via a Amazônia não como um deserto verde, mas como um berço de culturas complexas, um jardim de segredos esperando para serem revelados. E essa visão, convenhamos, era bastante radical para a época. Muitos de seus contemporâneos o consideravam um excêntrico, um sonhador com a cabeça nas nuvens e os pés na lama, literalmente. Suas expedições eram brutais. A Amazônia, com sua beleza estonteante, é também um inferno verde. Doenças tropicais, insetos, animais selvagens, a umidade sufocante, a fome, a sede, o isolamento. Cada passo era uma batalha contra a natureza e contra a própria sanidade. Fawcett, no entanto, parecia imune a essas adversidades, ou talvez sua obsessão o tornasse imune. Ele era um homem de resistência quase sobre-humana, capaz de suportar privações que levariam a maioria à loucura ou à morte. E ele arrastava consigo uma equipe de homens, muitos dos quais não compartilhavam de sua visão, mas eram leais à sua liderança carismática. Eles eram peões em um jogo muito maior, um jogo que Fawcett estava determinado a vencer, custasse o que custasse. E custou muito. Ele não buscava ouro ou riquezas materiais, embora a ideia de uma cidade de ouro fosse um atrativo para seus financiadores. O que ele realmente queria era a verdade, a validação de sua teoria, a prova de que a Amazônia guardava segredos que poderiam mudar nossa compreensão do passado. Ele era um homem à frente de seu tempo, um visionário que via além do óbvio, que se recusava a aceitar as limitações impostas pelo conhecimento convencional.
E essa é a essência de todo grande explorador, não é? A capacidade de ver o que os outros não veem, de acreditar no que os outros duvidam. Mas a linha entre a genialidade e a loucura, especialmente na selva, é tênue. E Fawcett estava prestes a testar essa linha como nunca antes. Em 1925, Fawcett embarcou em sua expedição final, aquela que se tornaria a mais famosa e, ironicamente, a mais misteriosa de todas. Desta vez, ele não estava sozinho. Levou consigo seu filho mais velho, Jack, e Raleigh Rimmel, um amigo de Jack. 3 homens, uma pequena equipe e uma quantidade limitada de suprimentos. Uma decisão que, em retrospecto, parece quase suicida, mas que para Fawcett era um ato de fé. Ele estava convencido de que estava no caminho certo, que Z estava ao seu alcance. A rota escolhida era através do Mato Grosso, uma região ainda mais remota e perigosa do que as que ele havia explorado anteriormente. A última comunicação recebida de Fawcett foi em 29 de maio de 1925, de um local chamado Dead Horse Camp, onde ele e sua equipe se preparavam para adentrar um território inexplorado. Depois disso, silêncio. Um silêncio que ecoa até hoje. O desaparecimento de Fawcett e sua equipe desencadeou uma das maiores e mais persistentes buscas da história da exploração. Dezenas de expedições foram lançadas nas décadas seguintes, algumas bem intencionadas, outras movidas pela ganância ou pela fama. Muitas delas terminaram em tragédia, com mais vidas perdidas para a selva impiedosa. A Amazônia engoliu não apenas Fawcett, mas também aqueles que ousaram seguir seus passos. Relatos conflitantes surgiram. Avistamentos de homens brancos vivendo entre tribos indígenas, ossadas encontradas, artefatos que supostamente pertenceram à expedição. Cada nova pista, por mais tênue que fosse, reacendia a esperança e a especulação, mas nenhuma delas jamais levou a uma conclusão definitiva. O mistério de Fawcett se tornou tão lendário quanto a própria cidade de Z. E aqui reside a ironia. A obsessão de Fawcett por uma cidade perdida acabou por transformá-lo em uma lenda. Sua história, mais do que a de qualquer outro explorador, capturou a imaginação popular, inspirando livros, filmes e, sim, até mesmo um famoso arqueólogo fictício com chapéu e chicote. A busca por Z se tornou um símbolo da eterna busca humana pelo desconhecido, pela aventura, pela verdade que se esconde nas sombras. Mas, ao mesmo tempo, seu desaparecimento serve como um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana diante da natureza selvagem e da linha tênue que separa a coragem da imprudência. Mas e a cidade de Z? Ela realmente existia? Por décadas, a comunidade científica descartou a ideia de Fawcett como um delírio. A Amazônia, acreditava-se, era incapaz de sustentar grandes civilizações complexas. A floresta densa, o solo pobre, as doenças, tudo conspirava contra a formação de cidades. No entanto, as últimas décadas trouxeram descobertas arqueológicas que estão forçando uma reavaliação dessa visão. Imagens de satélite e novas técnicas de escavação revelaram evidências de grandes assentamentos pré-colombianos, redes de estradas, geoglifos e até mesmo terra preta, um solo fértil criado artificialmente por antigas populações. A Amazônia, ao que parece, era muito mais habitada e complexa do que se imaginava. Fawcett, o excêntrico, o sonhador, talvez não estivesse tão errado assim. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se Fawcett estava certo sobre a existência de civilizações avançadas na Amazônia, o que aconteceu com ele? Ele encontrou Z e decidiu permanecer lá? Foi capturado por tribos hostis? Sucumbiu às doenças ou aos perigos da selva? A ausência de um corpo, de um túmulo, de uma resposta definitiva é o que mantém a lenda viva. É o que nos permite preencher as lacunas com nossas próprias fantasias e medos. A cidade de Z, no fim das contas, pode ser menos sobre uma cidade física e mais sobre a projeção de nossos próprios desejos e anseios pelo desconhecido. Uma tela em branco onde podemos pintar nossas maiores esperanças e nossos piores pesadelos. E talvez, apenas talvez, seja melhor que alguns mistérios permaneçam sem solução. Afinal,
O que é a vida sem um pouco de mistério para nos manter curiosos? Uma sopa sem sal, talvez. Ou um mapa sem áreas em branco. O fascínio pela cidade perdida de Z não se limita apenas à figura de Fawcett. Ele é apenas o mais famoso de uma longa linhagem de sonhadores e aventureiros que se perderam na vastidão amazônica. Antes dele, outros exploradores, missionários e até mesmo aventureiros amadores se aventuraram nas profundezas da floresta, trazendo consigo histórias de cidades de ouro, tribos misteriosas e riquezas incalculáveis. O mito de Eldorado, por exemplo, permeou o imaginário europeu por séculos, impulsionando expedições que resultaram em massacres, doenças e, invariavelmente, em mais perguntas do que respostas. A diferença, talvez, é que Fawcett tinha um método, uma convicção que ia além da mera busca por tesouros. Ele buscava conhecimento, uma peça que faltava no quebra-cabeça da história humana. Mas a Amazônia, como um guardião silencioso, não entrega seus segredos facilmente. Ela é um organismo vivo, pulsante, indiferente às ambições humanas. Suas árvores centenárias observam com desdém a efemeridade de nossas buscas. Seus rios sinuosos engolem embarcações e esperanças com a mesma facilidade. E suas criaturas, das mais minúsculas às mais imponentes, são lembretes constantes de que somos apenas visitantes em seu domínio. Fawcett, com toda a sua experiência e preparo, não era exceção. Ele era um homem contra a natureza. E a natureza, invariavelmente, vence. É uma lição que a história nos repete de tempos em tempos, com uma paciência quase irritante. Mas nós, humanos, somos teimosos. E talvez seja essa teimosia, essa recusa em aceitar limites, que nos impulsiona a ir além, a buscar o que parece inatingível. E o que dizer das teorias? As teorias. Elas florescem como orquídeas raras na floresta da incerteza. Alguns acreditam que Fawcett e sua equipe foram mortos por tribos hostis que viam os exploradores como uma ameaça à sua existência. Outros sugerem que eles sucumbiram a doenças tropicais, à fome ou a acidentes na selva. Há quem diga que Fawcett, desiludido com a busca, decidiu viver o resto de seus dias entre os povos indígenas, abraçando uma nova vida longe da civilização. E claro, não faltam as teorias mais fantásticas: abdução alienígena, portais dimensionais, ou até mesmo que ele encontrou Z e foi aceito em sua sociedade secreta, jurando silêncio eterno. Cada teoria, por mais absurda que pareça, é um reflexo de nossa necessidade de preencher o vazio, de dar sentido ao inexplicável. É a mente humana, em sua incessante busca por padrões, por narrativas, mesmo onde não há nenhuma. Mas há um detalhe, um sussurro que ecoa mais forte do que as teorias mais elaboradas. Um detalhe que, se verdadeiro, muda tudo. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia de sensoriamento remoto, arqueólogos têm utilizado o LIDAR, uma tecnologia que usa pulsos de laser para mapear o terreno abaixo da densa vegetação, para espiar por baixo do dossel da Amazônia. E o que eles encontraram é de tirar o fôlego. Não apenas pequenas aldeias, mas vastas redes de assentamentos interconectados, com estradas, praças, campos agrícolas e até mesmo estruturas defensivas. Uma civilização complexa, com milhões de habitantes que floresceu na Amazônia muito antes da chegada dos europeus. Uma civilização que, por alguma razão, desapareceu, deixando para trás apenas os vestígios de sua existência, escondidos pela floresta. Fawcett, o sonhador, o excêntrico, o homem que muitos ridicularizaram, ele estava certo. A Amazônia guardava, sim, os segredos de uma civilização perdida. Talvez não uma única cidade de ouro, mas uma rede de cidades, um império verde que desafiava todas as concepções da época. E isso, meu caro, é um clímax que nenhuma ficção poderia inventar. A verdade, mais uma vez, se mostra mais estranha e mais fascinante do que qualquer lenda. E o que isso nos diz sobre a nossa própria arrogância, sobre a nossa tendência a subestimar o que não compreendemos. A Amazônia, em seu silêncio milenar, guardava a resposta o tempo todo. E Fawcett, em sua busca incansável,
Foi um dos poucos a ouvir seu sussurro, mas o que ele encontrou e o que aconteceu com ele depois permanece um mistério. Um mistério que, talvez, seja melhor assim, porque a busca, às vezes, é mais importante do que a descoberta. E a pergunta, mais poderosa do que a resposta. Então, o que resta da história de Percy Fawcett e da cidade perdida de Z não é apenas a saga de um explorador obstinado ou o conto de uma civilização esquecida. É um espelho que reflete nossa própria natureza, nossa insaciável curiosidade, nossa necessidade de desvendar o que está oculto. A Amazônia, com sua imensidão verde e seus segredos guardados, continua a nos desafiar, a nos lembrar da nossa pequenez diante da grandiosidade da natureza. E a lenda de Z, por mais que a ciência avance e revele vestígios de um passado complexo, ainda paira no ar, como a névoa matinal sobre o rio. Ela nos convida a olhar para além do óbvio, a questionar o que nos é dado como verdade, a abraçar a incerteza, porque no fim das contas, a maior aventura não está em encontrar uma cidade perdida, mas em descobrir o que a busca revela sobre nós mesmos. E talvez, em aceitar que algumas perguntas são mais belas quando permanecem sem resposta. A vida, afinal, é um mistério a ser vivido, não um problema a ser resolvido.